Então, vamos lá, pessoal. Continuando o segundo tempo aí. Agora vai ser bem breve. Aí a gente volta um pouquinho a falar sobre a prova, tá? É, olha só. Deixa eu liberar para mais alguns colegas acessarem aqui. Beleza. Então, continuando sobre a SA, o importante da sociedade anônima é entender que a obtenção do registro dela, do ato constitutivo dela, lógico que não é só a junta comercial, né? Mas, além da junta comercial, é importante também, ela é obrigada também a ter esse registro nesse órgão federal chamado CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Os órgãos da companhia, eu coloquei para vocês lá, é constituída pela Assembleia Geral, Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, tá? Eu falei para vocês que a constituição da sociedade anônima do estatuto, às vezes como uma entidade sem fins lucrativos também, é pela complexidade, é o que diferencia do contrato social, né? Mas também é um ato constitutivo, tá? Desse tipo de sociedade. Essa própria lei, então, ela define como empresário, isso é importante, né? Eu até coloquei para vocês o artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei, define, então, a sociedade como a sociedade empresária, tá? A denominação nome empresarial, importante saber também que não é seguido de SE, de limitada, né, de companhia. Então, se é seguido de SA, é sociedade anônima, né? Então, lógico, então toda sociedade que é sociedade anônima tem que ter a expressão SA. O Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil é SA, é sociedade de economia mista, né? Uma sociedade que tem a natureza de SA também, o capital dela não é todo público, né? Parte do capital público, porque por isso que é denominada sociedade de economia mista, mas é uma sociedade a SA, assim como o Itaú, né? O Bradesco, algumas instituições financeiras são sociedade anônima porque o interesse delas é vender. Né? Elas têm título de capitalização que é vendido no mercado de capitais, né? Na Bolsa de Valores. Então, são sociedades que têm um capital aberto, o capital não é fechado. Né? Tem interesse de abrir o capital para adquirir, para entrar novos investidores na sociedade. Né? Então, é um tipo de sociedade diferenciado nesse sentido. E aí você tem as ações, né? As ações, justamente, porque aí as ações eu coloquei para vocês lá, que elas podem ser, aí tem lá, quero que vocês estudem isso para a prova, tá? Que vai cair. Né? Então, ou seja, as ações podem ser, aí tem o valor nominal, eu dei definição para vocês, valor nominal, o preço da emissão, o que é? Valor nominal é o resultante da operação matemática de divisão do valor do capital social em número de ações. Então, o valor nominal, o que é? O capital social dela, que é fracionado, dividido em ações. Quanto que vale cada ação de determinada empresa? Né? Determinada empresa. Então, essa divisão, essa operação matemática é que define o valor nominal de cada ação para você adquirir. Tá? O preço de emissão é o preço pago por quem subscreve a ação, à vista ou parceladamente. Quem vai definir esse preço da emissão, né, é justamente o próprio mercado de capitais. Vocês podem observar aí quem atua no mercado de capitais, quem tem conhecimento, eu sou leigo, né, sei uma definição um pouco sobre o mercado de capitais, mas confesso para vocês que sou leigo na operação que envolve a especulação, a movimentação, né, circulação dessas ações no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. Né? Não entendo, tá? Sou bem leigo nisso aí. Eu tenho noção só, mas eu sei que é bem complexo. Agora, tem pessoas que têm interesse, né? Faz curso, tem curso específico para isso, né? Domina bem, tem a propriedade sobre esse assunto, e tanto é que investe nesse tipo de sociedade, né? Para obter lucro, tá? Para quem sabe, né? Quem investidores aí que não querem correr muito risco, né? Aventurar, né? Aqueles investidores mais assim ponderado, né, mais comedido, então ele não vai arriscar. Então, depende de cada estudo que é feito, né, na especulação que é feita no próprio mercado de capitais e dessas ações que são negociadas no mercado, tá? Que hoje tem um preço, amanhã pode estar outro, ainda mais na situação atual do país, né? O valor da negociação é o preço do titular consegue a alienação, o valor econômico, né, está lá bem definido o valor econômico, representa o montante, né, feito pelos avaliadores, aí o valor da negociação é o preço que o titular consegue da alienação. O que é alienação? Na venda, né? Que preço que ele vai conseguir? Hoje pode conseguir um preço, amanhã outro. Vai depender, como eu falei, da especulação no mercado de capital, né? Da valorização ou não, né? Da subida ou não do preço dessa ação, do valor nominal dela, né? E o valor econômico representa o montante que é racional pagar numa ação.
é feito pelos avaliadores, né? A gente sabe, quando você vai estudar, você sabe que tem as empresas corretoras, né? Então, tem os corretores, inclusive, eles estão registrados também na junta comercial, tá? Para atuar lá no mercado de capital, na Bolsa de Valores, eles têm que ter o registro da matrícula na junta comercial, representando essa empresa, né? Então, você vai contratar uma pessoa dessa, um profissional capacitado, para negociar essas ações, né? Então, o valor econômico é aquele montante racional que é pago por uma ação. E esses avaliadores, né, esses corretores, é que vão definir quanto que é o valor da ação hoje ou amanhã, né? Isso vai depender da própria especulação do próprio mercado, né? Tanto nacional como internacional também, tá? O importante da sociedade anônima aí, ó, para a gente concluir, sobre sociedade anônima, as características do nome empresarial, já falei, das ações, tá. E a sociedade anônima de capital aberto. Lembra que eu falei para vocês que tem sociedade anônima, pessoal, de capital aberto e capital fechado. É importante a gente entender a distinção de capital aberto e capital fechado. Capital aberto é aquela ideia do capital fracionado, que vai ser dividido em ações, né? Que vai possibilitar, dentro do mercado de capital, outras pessoas que têm interesse, abrir ao público, vamos dizer assim, que tem interesse de comprar, de adquirir essa ação. Tá? Por isso que chama sociedade anônima de capital aberto. É um tipo de sociedade que procura captar recursos com o público em geral. Tá? Aqueles que têm interesse, né? Têm condição lógica, né? E tem pessoas que vivem disso. Né? Vive no mercado de capitais, em ações, investindo em ações, ganha hoje, perde-se amanhã, recupera depois, né? Então, tem pessoas que têm segurança, né? Tem pessoas que conhecem tanto, que dominam tanto, que só tem interesse só em trabalhar com isso, né? Eu acho grande risco, eu já sou meio um pé atrás, né? Então, assim, para investir numa ação dessa, em determinado tipo de ações, que são várias, né? Tem aquelas ações que você tem que arriscar, né? Aquela de alto risco, de médio risco, né? Então você arrisca porque você pode ganhar muito, mas pode perder, né? E agora tem aquelas que é mais ponderada, né? Aquela de mais segurança, de menos risco, né? Mesmo que você ganhe menos, mas você vai ter uma segurança, né? No ganho desse tipo de investimento, né? Pois bem, deixa eu liberar mais um. Ok. Então, olha só. Então, a sociedade anônima de capital aberto, capital fechado é isso. Capital aberto e mais, pessoal, quem admite, tá, a liberação dessa atuação desse tipo de sociedade, lembre-se, é a Comissão de Valores Mobiliários, né? A Lei 6.385/76 é que constituiu, né, esse órgão federal, a Comissão de Valores Mobiliários, que existe até hoje, né? Então, ela fiscaliza a sociedade anônima, tá? A Comissão de Valores Imobiliários, ela fiscaliza o mercado de capitais, tá? Ela que dá a concessão e liberação para emissão de títulos de capitalização de ações para a SA, tá? Então, são várias atribuições da Comissão de Valores Imobiliários, que não é atribuição da Junta Comercial. A Junta Comercial vai registrar todos os atos constitutivos, averbar, né? Todos os atos constitutivos da sociedade anônima, assim como da sociedade limitada também, tá bom? E a sociedade, então, do capital fechado. Por que o capital é fechado? Não é admitido tal negociação. Busca recursos entre os próprios acionistas. Então, é um tipo de sociedade cujo capital dela, pessoal, não é fracionado em ações para captar recursos no público em geral. Né? Aí eu quero essa sociedade, o capital dela é fechado, eu quero lá adquirir uma ação dela, não vou conseguir, né? Porque não abriu para o mercado de capitais, para especulação. Então, o tipo de sociedade que as ações delas, tá? Ela busca recursos entre os próprios acionistas da sociedade. Então, não é aberto ao público em geral, é somente aos acionistas. Então, aqueles que adquirem uma ação, uma parte, uma fatia, uma ação, eu falo que é uma fatia do capital social, né? Então, se eu adquirir uma fatia, uma ação dessa sociedade, então ela poderá, né, negociar, então, ações, títulos, né? Títulos dentro desse tipo entre os acionistas, tá? Entre os acionistas que faz parte da sociedade. Mas não abre, assim, a qualquer público, né? Não abre no público geral. Aí eu coloquei para vocês no material lá que eu mandei, até algum exemplo de tipo de sociedade. A Companhia Pousada Rio Quente, aquela lá onde tem na Caldas Novas, ela é uma SA, tá? Lá tem a Rio Quente, tem o Hot Park, aquele parque lá, né? Mas o Rio Quente mesmo, que é a mais antiga lá, onde nasceu mesmo ali aquele grupo, tá? Foram duas empresas, né? Empresas
sociedade empresária, sociedade limitada, que adquiriram aquele complexo ali, né? Construíram, investiram ali e transformou ali uma sociedade anônima, né? E ali ela abre, então, capital fechado, é um exemplo de capital fechado, até então, por tempo que eu conheço aí, é capital fechado. É um exemplo de empresa próxima à Jota, foi criada pelo Grupo Algar e Grupo Gebipar, são grupo mineiro, tá? Grandes empresas na área de gêneros alimentícios. Então, faz parte dele, é um grupo que constituiu, então, aquela sociedade anônima, Companhia Pousada do Rio Quente, né? Então, ou seja, ela, enquanto companhia sociedade Rio Quente, o capital é fechado, tá? Ou seja, é fracionado, é só capital recurso entre os acionistas ali. São sociedades pequenas, esse capital fechado geralmente é sociedades pequenas, o que é sociedade de capital aberto, tá? Outra característica importante, possui menos de 20 acionistas e a soma do seu patrimônio é menor, né, entre as SA. Então, a diferença é do capital fechado. Mas o importante que eu quero que vocês saibam é só essa distinção, que o capital aberto, o capital dela é fracionado, ela emite títulos para que seja negociado no mercado de capitais, possibilitando captar recursos perante ao público, né, junto ao público geral. Capital fechado não, é um tipo de sociedade onde tem sim busca captar recursos, mas entre os acionistas, tá, que já fazem parte desse tipo de sociedade. Tá? A diferença principal é essa aí. Tá certo, pessoal? Olha só, então, eu concluo aqui a sociedade anônima, já falei bastante da sociedade limitada, tá? Eu vou citar para vocês vão estudar, então, para a prova, eu vou cobrar o quê? Os tipos societários. Eu não entrei na lei de propriedade industrial, não deu tempo, então vou deixar para a próxima aula, depois da VA, falar um pouco sobre a Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, falar um pouco sobre títulos de crédito, e aí nós vamos entrar em recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência, para a gente concluir o semestre. Tá? É os 3 conteúdos que vão faltar, os 3 tópicos, né? Nosso conteúdo programático para a gente concluir o semestre. Então, vou deixar para depois da terceira BA. Não quis entrar em propriedade industrial, não. Então, para a prova, vocês vão estudar o quê? As sociedades não personificada e personificada, tá certo? Então, vocês já fizeram pesquisa, já tem bastante conteúdo, eu já expliquei cada tipo de sociedade. Então, é isso que eu vou cobrar na prova. Eu vou citar para vocês agora. Eu acho que eu vou fazer melhor. Eu não vou citar, não, porque tem alguns alunos, às vezes, que não estão presentes, às vezes também vocês não estão aí em condições de anotar no momento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar uns artigos para vocês. Hoje ainda, eu vou listar lá no Liceu. Vocês vão acessar o Liceu lá, eu vou deixar lá, estudem uma folha lá, tá? Estudem os artigos para a prova. No Código Civil, só do Código Civil, não vou cobrar nada da lei A6.404 de 76, que é da SA, não. Só do Código Civil. Vou citar alguns artigos para vocês lerem. Não é nada diferente do que eu expliquei, do que está no conteúdo, não. É só um estudo complementar para vocês facilitar aí e não esquecer da prova, tá certo? Então, eu vou citar para vocês. Esse artigo eu acho melhor do que eu falar aqui agora, e alguns anotaram, outros não. Então, vou deixar registrado no Liceu. Tá bom, pessoal? Pode ser assim, combinado? Ótimo, professor, bem melhor. Então, ótimo. Então, eu vou fazer agora ainda, eu vou concluir aqui, já estou concluindo já. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa do trabalho, do conteúdo, da prova, estou à disposição aí. Daqui 5 minutinhos a gente encerra. E hoje ainda, daqui a pouquinho, eu já vou postar para vocês, então, os artigos para vocês estudarem para a prova, tá bom? Lembrando que a prova é 20 questões, a gente manda 20 questões, mas serão 10, né? Eles vão selecionar 10 lá e você tem aquelas 2 tentativas. Mas é bem tranquilo, tenho certeza que a maioria vocês vão sair bem, tá bom? Professor, fala, por favor, sobre o trabalho, que eu falei que não tinha escutado, o senhor disse que ia falar no final da aula. Desculpa, bem lembrado. Então, pessoal, olha só, do trabalho. Trabalho eu vou considerar 3 pontos, é lógico que eu vou olhar, vou corrigir, né? Aquele trabalho que vocês vão encaminhar por e-mail para mim, tá certo? Alguns já encaminharam, eu vi que acho que uns 3 ou 4 já encaminharam, dos tipos de sociedade, os tipos societários, tipo de sociedade, vocês vão enviar para mim por e-mail, tá certo? Esse trabalho vai valer de 0 a 20 pontos, tá? E eu pedi para individualmente, aí vai ser individual. O trabalho pode ser em grupo, acho que eu falei para fazer em grupo. Lá no fórum,
lá no tipo sociedade, onde eu postei lá, registrei essa atividade, eu quero que cada um coloque lá um breve comentário, o que você achou mais importante da sociedade limitada, mais relevante, né? Uma característica, ou uma comparação entre a sociedade e outra, né? Eu vi que alguns fizeram lá, é aquilo mesmo, mas é bem breve, tá? Não é nada assim extenso, não. Não é para copiar o trabalho e colocar tudo lá no fórum, não é isso. O trabalho é para enviar para mim, tá? Então, eu quero que vocês façam, porque eu vou olhar depois individualmente quem fez, aí vai ter um ponto, tá? Somando aí 3 pontos das atividades, e aí a prova vai valer 70. Tá claro, esclarecido aí? Dúvidas? Eu só queria, professor, que você... que eu fiquei meio assim, só para ter uma certeza 100%, sobre o que é a sociedade empresarial e a não empresarial, só para ficar mais claro. Tá o Jairo, né, que está perguntando, Jairo? Isso. Sim, olha só. Sociedade empresarial e não empresarial. Onde é que está isso? Nós vimos lá no artigo 966 do Código Civil, quando você pega o artigo 9, é bom fazer uma leitura também, eu vou até colocar esse artigo para vocês fazerem uma leitura, para não esquecer. O 966, o parágrafo único. Então, nós vimos que a sociedade empresarial está lá, considera-se empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Então, quando você fala sociedade empresária, é aquela sociedade que atua o quê? Que explora que negócio? Uma atividade econômica empresarial é aquela atividade econômica que atua de forma organizada, atuando o quê? Na produção do capital ou na circulação de bens ou serviços. Então, ou seja, é aquela que articula os fatores de produção. O que são os fatores de produção? Né? Você tem o capital, você tem a mão de obra, né? Você tem os insumos e você tem o serviço. Né? Então, a atividade econômica empresarial, sociedade empresarial, é a atividade exercida pelo empresário, é aquela atividade econômica, então, que articula de forma profissionalmente, de forma organizada, atuando na produção ou circulação de bens ou serviços. Tá? Agora, a não empresarial é que não tem essa característica, tá? Que característica é essa? Porque a não empresarial, ela é constituída por quem? Pelo profissional liberal, não é profissional autônomo, profissional liberal, tá? É aquele que atua de que forma? Ó, exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, né? Ainda no concurso de auxiliar de colaborador, ou seja, mesmo exercendo atividade não empresarial, né, um profissional liberal, tá? Aí vocês amanhã contador, eu advogado, né? É o arquiteto, é o médico que não tem um hospital, ele tem uma clínica, tá? Então ele é um profissional liberal, tá? Então se procurar você vai, ó, quero constituir uma empresa, quero regularizar minha empresa, claro, vamos fazer aqui, né? Pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade simples. A sociedade simples, então, são sócios que atuam em atividade econômica não empresarial, tá? A sociedade simples, aí vai ser uma sociedade limitada, tá bom? Ou se for só uma pessoa, pode ser um empresário. Então, assim, ele não é um empresário, né? Ele exerce uma profissão, e essa profissão dele, sim, ele vai constituir empresa, vai constituir uma pessoa jurídica, mas que essa natureza dessa atividade econômica não é empresarial. Então, a diferença basicamente é essa. É lógico que é, é, a empresa que não empresarial, que exerce atividade econômica não empresarial, ela poderá se apresentar elementos de empresa, poderá transformar em uma sociedade empresarial, né? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês de uma clínica veterinária? Enquanto clínica, enquanto consultório, é profissional liberal, é profissional intelectual, estudou para aquilo ali, para exercer aquela atividade ali, tá? Não é empresarial, ele não está vendendo mercadoria, ele não está comprando e vendendo mercadorias, ele está prestando serviço sim, né? Mas é um serviço de natureza intelectual específico para atender determinada demanda, né? Ok? Então, isso é a diferença que tem de sociedade empresarial e não empresarial. Tá certo? Tá ok, professor, obrigado. Ficou claro aí? Alguma dúvida ainda? Não? Não, tá de boa. Era só isso mesmo. Tranquilo. Tá? Então, ó, eu vou colocar para vocês uns tópicos lá, vou colocar uns artigos para vocês hoje ainda, para vocês estudarem para a prova. Eu vou cobrar na prova ainda um pouquinho sobre as obrigações do empresário. Tá? Isso é importante. Nome empresarial também, mas eu vou colocar lá item por item lá. É lógico que vocês vão estudar todo esse conteúdo do tipo societário, mas eu vou citar alguns artigos, não vai ser todos, só para vocês lerem, estudarem, tá bom? E alguns tópicos também, que eu vou destacar esses tópicos lá para vocês estudarem bastante aí e sair muito bem na prova, tá bom? Ok? Obrigada, professor.
Nada. Então, pessoal, boa noite, tá? Fica com Deus. E aí, vamos em frente. Se Deus quiser, a gente vai continuando aí. E logo nós estaremos encontrando aí presencialmente. Estou com saudade desse encontro presencial, tá? A gente sente falta, não é só vocês, não. Tá bom? Tá joia. Então, tá bom. Ok, professor. E para quem, Boa noite. quem é mamãe, parabéns aí atrasado, tá bom? Um abraço a todos, viu? Então, fique com Deus. Amém. Com Deus. Amém. Obrigada. Tchau. Deus, boa noite.